falar um pouquinho de um ambiente virtual. Logo do início, não sei se você já ouviu falar de Arduino, né? Quando a gente começa a trabalhar a parte eletrônica, às vezes a gente tem contato com umas ferramentas bem interessantes. Então, quando eu fiz o curso da especialização, eu tive contato com o Arduino, e já desde cara eu achei muito interessante, né? Uma plataforma bem simples, uma plaquinha, um microcontrolador, e ali eu vi uma oportunidade de trabalhar projetos bem interessantes nas escolas. O problema é que eu não tinha um Arduino, e eu estava ansioso para começar a trabalhar com isso, estudar, pesquisar um pouquinho mais, e comecei a fuçar um pouco na internet, e aí eu descobri que tem algumas ferramentas online que elas são bem úteis, e uma dessas ferramentas é a plataforma Tinkercad. A plataforma da Tinkercad, ela foi criada por nada mais, nada menos que a Autodesk, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Autodesk é uma das maiores empresas de tecnologia na parte de modelagem e de engenharia. Então, mais ou menos, pelo ano de 2009, 2010, a Autodesk ela criou um programa. Com o advento das impressoras 3D, eles criaram uma plataforma chamada 123D, que era uma plataforma específica para modelagem 3D e gerar arquivo para impressoras tridimensionais. Né? Isso porque isso nos Estados Unidos, vindo junto com um movimento chamado movimento Make, ou seja, faça você mesmo, coloque a mão na massa. E mais ou menos em 2008 não, desculpa, 2018, não, 2016, a Autodesk ela comprou a, uma nova plataforma chamada Tinkercad. Eles pegaram o que já tinha, melhoraram e criaram o Tinkercad. Eu botei aqui dois códigos de barra, dois QR Code, né, se vocês acompanharem aqui na tela, né, do lado de vocês é o lado direito. Você tem aqui um direcionamento que vai direto para o site da Tinkercad. Deixa eu voltar aqui, agora sim. Então tem um link aqui, se vocês apontarem a tela do celular de vocês para cá com a câmera, vocês vão ser direcionados para o site do Tinkercad. E do outro lado tem outro QR Code que fala um pouquinho da história do Tinkercad, para quem quiser se interessar e estudar um pouquinho mais. Então vamos abrir aqui um pouquinho a plataforma, eu vou falar um pouquinho sobre a plataforma do Tinkercad, e especificamente falando sobre montagem de componentes eletrônicos. Mas por que isso? Porque às vezes a gente está na universidade, está na escola, e a gente precisa fazer um projeto de eletrônica para falar um pouquinho sobre corrente elétrica, sobre diferença de potencial, falar sobre resistência elétrica, e às vezes falta o recurso físico. Então, no Tinkercad, a gente tem a oportunidade de trabalhar com o aluno montagem de circuitos elétricos, estudar tudo que você pode estudar, lei de Kirchhoff, lei de Ohm, num ambiente virtual. E sem o problema de estar queimando componentes. Porque quando eu comecei a trabalhar com robótica nas escolas, esse era um probleminha. Quando a gente começa a apresentar para o aluno o que é uma protoboard, aí vai fazer a ligação, aí põe o aluno põe uma tensão maior do que o LED suporta, ou maior do que o motor aguenta, e aí queima componente. Claro que isso faz parte do desenvolvimento, a gente tem que trabalhar. Ainda agora, o colega estava falando aqui sobre tentativa de acerto e erro, isso faz parte. Mas no Tinkercad a gente tem a oportunidade de trabalhar o erro sem ter o prejuízo. Essa que é a vantagem dele. E podemos trabalhar, eu posso criar sala de aula no Tinkercad e trabalhar à distância com meus alunos. Então, primeiro, a plataforma que vocês vão encontrar, quando vocês forem dar uma olhadinha no Tinkercad, a primeira página, a página inicial é essa daqui. Você tem a opção de fazer o cadastro, ou, se você já tiver o cadastro, você pode fazer o login. O cadastro é bem simples, ele pede somente e-mail, data de nascimento, e pergunta se você é aluno ou professor, e você já tem acesso à plataforma. Eu vou entrar rapidinho aqui na minha conta, que eu já tenho criado aqui, e apresentar para vocês o ambiente. Lembrando que o objetivo hoje não é... Eu vou falar um pouco sobre lei de Ohm, sobre resistência, sobre amperagem, tudo mais, corrente elétrica, mas o foco não é ensinar a parte de eletricidade básica para vocês. O foco aqui é mostrar a plataforma e como que ela pode ser explorada por vocês, quer seja ensinando, não sei se tem gente de licenciatura, ou quer seja montando projetos para estudar, para estudo. A primeira vez que eu vi uma protoboard na minha vida, eu vi um monte de furos e não sabia para onde começar, como que um furo conecta no outro, enfim. Então, aqui no Tinkercad a gente tem essa oportunidade de estudar isso de uma maneira bem simples e para o aluno até divertido. Então, aqui a gente tem a área de projetos 3D, só mostrar para vocês aqui rapidinho, esse aqui foi um projeto que eu fiz de
um polonizador, um robô polonizador, um projeto que eu fiz para a escola militar, junto com os alunos de lá. Eu fiz a modelagem 3D, só que a gente não chegou a imprimir porque o custo era muito alto. Eu vou só mostrar rapidinho aqui uma das possibilidades de se trabalhar com o Tinkercad, tá? Então, observa aqui, ó, essa aqui foi a modelagem que nós fizemos lá. Vai demorar um pouquinho a carregar, porque a internet começou a chover aqui. Eu creio que a internet vai ficar um pouco ruim. Eu espero que não fique tão ruim assim. Pronto, tá aqui, carregou o modelo. Então, observa aqui, ó, que eu consigo, nesse modelo aqui, eu consigo virar ele, rotacionar, enfim, e depois eu posso gerar um arquivo, e esse arquivo, ele pode ser mandado para uma impressora 3D, ok? Bem, mas vamos falar da parte de eletricidade, a parte de eletrônica básica aqui, que é o que interessa, né, já que vocês estão no curso de engenharia, e provavelmente vocês vão ver essa disciplina. Você já não viu. Vamos voltar para cá. Bem, na parte de circuitos, se vocês olharem aqui, ó, tem um monte, ó, todas as aulas que eu dou já vai ficando armazenado. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um monte de projeto envolvendo Arduino, porque é com que eu trabalho com robótica educacional, então as aulas iniciais no Tinkercad são todas elas voltadas para o Arduino. Hoje a gente não vai falar de Arduino aqui, obviamente, tá? Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é conhecer as ferramentas, as funções que o Tinkercad tem para a gente aqui. Então, aqui no lado direito, né, no lado direito de vocês, você tem uma aba, e nessa aba aqui, deixa eu tentar dar o zoom, para ver se dá certo aqui, pelo menos no meu teste deu, para ver se agora no valendo vai dar certo também, né? Vamos lá, computador, me ajuda. Bom, enquanto ele não abre aqui a lupa, abriu, rapidinho. Só dar um mínimo, minimizar aqui. Meu computador é meio rebarbado, porque ele tem vontade própria. Ai, meu filho, ajuda aí. Pronto, agora sim, agora foi. Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa aba lateral aqui, nós temos uma barra de ferramenta. Essa barra de ferramenta aqui, nós temos os componentes básicos, eu posso estender ele, posso colocar básico, Arduino, montagem de circuito, e vou colocar todos, tá? Porque todos a gente tem uma visão geral. Então, aqui na lateral, nós temos aqui resistores, capacitores, diodos, indutores, botões, potenciômetros, interruptor deslizante, fotorresistores, enfim, tem uma série de componentes eletrônicos aqui que podem ser usados para montar os circuitos antes de ser montado o circuito lá na protoboard física. Bom? Bem, então, o processo de criação aqui no Tinkercad é muito simples. Gente, não existem outros, existe o Proteus, existe, deixa eu lembrar aqui, outro que eu sempre uso, o Fritzen. Só que por que eu escolhi falar do Tinkercad hoje para vocês? Por uma razão bem simples. De todos eles, ele é o mais simples que a gente tem. Por exemplo, o Fritzen, a gente consegue montar o circuito, mas não consegue simular. O Proteus, a gente consegue montar um circuito, consegue simular. O problema do Proteus, ele é um programa pago, ele é pesado e é bem complexo, tanto que eu só usei ele umas 2 ou 3 vezes e desisti, porque eu acho que ele é mais apropriado para quem realmente está estudando engenharia. Como eu trabalho com ensino básico, ele não estava me atendendo. Mas o Tinkercad, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com alunos de 6º ano, 6º, 7º, 8º, até alunos de ensino médio, tá bom? Então, um aluno de 6º ano, manusear uma protoboard, montar um circuito, né, colocar resistores em paralelo, em série, colocar uma fonte. Então, tudo isso daí para um aluno de 6º ano, fazer aqui no Tinkercad é ótimo, porque não tem risco de acidente. Se ele cometer algum erro, a gente corrige, dando um Ctrl Z, igual como faz no Word. Depois que ele estiver familiarizado, a gente vai para a bancada e monta o circuito completo. Tá bom? Então, ó, é só clicar e arrastar. E aí, o componente já está disponível na tela principal. Só atualizar a tela, porque a internet está um pouco lenta. Tá aí. Clicou, selecionei a protoboard, e aí eu posso selecionar, por exemplo, aqui um LED, se eu quiser fazer uma ligação com LED, clico no LED, arrasto o LED, e ele já está disponível na minha tela principal. Tá? Então, é muito simples de se usar o Tinkercad. Bom, então, se a gente quiser fazer uma ligação, posso ligar. E aqui a gente vai explorando ligação em série, ligação em paralelo, tem multímetro, que a gente vai falar já já, sobre equipamento de bancada, né, que os recursos
físicos em escola, principalmente em escolas públicas, é bem complicado. Você tem, por exemplo, na escola que eu trabalho, não tem multímetro. Na verdade, não tem nada. O equipamento todo que eu uso lá na escola é meu. Entendeu? Não tem multímetro, não tem fonte, não tem ferro de solda, não tem nada. Então, trabalhar com ambiente virtual é ótimo, porque pelo menos um laboratório básico, com 2 ou 3 computadores, a gente já consegue agrupar aí 2, 3 alunos por computador, e aí a gente já tem uma demanda de pelo menos 12 alunos para fazer um pequeno laboratório de experimentos, mesmo que seja um experimento simulado. Tá bom? Bem, vamos voltar para cá para a apresentação, que tem bastante coisa para a gente falar, e o tempo, eu pensei que era 2 horas de apresentação, na verdade, é só 1 hora, estendendo no máximo 1 hora e 15. Então, olha só, gente, eu vou ser bem rápido na parte de teoria, porque eu acredito que todos vocês já tenham passado por esse estudo, já tenham conhecimento, então não precisa a gente estar aprofundando muito, tá bom? A parte de dedução de fórmulas também eu não coloquei, eu coloquei apenas a parte de cálculo. O objetivo, a minha proposta hoje, que era para 2 horas de apresentação, era fazer o cálculo teórico, fazer a demonstração no simulador e depois fazer a montagem e comparar os 3 resultados. O resultado no cálculo teórico, o resultado com o simulador e o resultado num circuito físico verdadeiro, num circuito físico real. A parte do circuito real não vai dar por 2 razões. Primeiro, o tempo. Segundo, que por condição técnica, né, a câmera do celular não tem uma resolução suficiente e também a internet não ajuda para fazer a filmagem do circuito com detalhe. Então, os testes que eu fiz aqui, ficou uma imagem borrada, com falhas, então não faz sentido mostrar uma imagem assim para vocês, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai estudar hoje, o que a gente vai trabalhar hoje no Tinkercad? A gente vai trabalhar voltagem, corrente. Basicamente é isso que a gente vai estudar, tá bom? Ou seja, lei de Ohm e lei de Kirchhoff, certo? Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre as grandezas, né? A primeira grandeza elétrica que a gente vai estudar, que a gente vai comentar um pouquinho aqui, que é a diferença de potencial, a DDP, certo? Que ela é responsável pelo movimento das cargas elétricas. Para que uma carga elétrica se desloque de um ponto ao outro, é necessário que exista uma diferença de potencial. E, obviamente, para que essa carga elétrica se movimente de um ponto ao outro, é necessário que haja um condutor. Esse condutor pode ser um fio metálico, pode ser um gás ionizado, enfim, a gente vai precisar de uma diferença de potencial e um meio que seja condutor para que essa carga elétrica se movimente de um ponto ao outro, certo? Dito isso, vamos falar da corrente elétrica propriamente dita, que vocês também já sabem o que é. Esses slides aqui, gente, não que eu queira ter a pretensão de ensinar eletricidade para vocês, que eu sei que vocês já sabem, vocês já passaram por um processo seletivo bem rigoroso, que eu sei como é que funciona o Enem, já passaram pelo ensino médio, então isso aqui que eu vou falar para vocês na parte teórica não é nenhuma novidade, mas eu uso nas aulas com os meninos, então pensa, o menino de ensino fundamental, entender esses slides aqui é uma maravilha, por quê? Porque ele está trabalhando no simulador, logo em seguida a gente passa a parte teórica, depois volta para o simulador e fica nesse bate-bola com o aluno lá, tá bom? Então, corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado das cargas elétricas em um único sentido. Quando se fala em eletrônica, as correntes elétricas em eletrônica, elas são muito pequenas mesmo. Por exemplo, com Arduino, quando eu trabalho com Arduino, com os meninos lá, que a gente faz os robozinhos e tudo mais, a gente trabalha da ordem de miliamperes. Mas aqui, no nosso simulador, como o Tinkercad ele trabalha com microamperes, então a gente vai ter que trabalhar nessa ordem também de microamperes, tá bom? Que é 10 elevado, tá digitado errado aqui, ó, tá 10 a terceira e 10 a sexta. Na verdade, é 10 a menos 3 e 10 a menos 6, tá bom? Tá um errinho de digitação aí, eu nem reparei que estava assim. Bem, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, mas qualquer coisa, depois aí o professor Marcos faz uma sondagem aí e repassa para a gente. Uma outra grandeza física muito importante na parte de eletrônica, né, que também a gente vai trabalhar na parte de robótica, que é a resistência elétrica. Porque assim, gente, trabalhar com robótica basicamente é você ter sensores e atuadores. E entre o sensor e o atuador, você vai ter o microcontrolador. Então, os sensores, em sua grande maioria, são sensores de resistência elétrica, são sensores resistivos. Alguns são fotoresistores, entendeu? Alguns trabalham com resistência a partir da água. Então,
existem vários tipos de sensores e eles, em sua grande maioria, não são todos, mas esses sensores mais básicos, eles trabalham a partir da resistência elétrica. Então, é muito importante para o aluno que vai trabalhar com robótica, na hora de montar um circuito, entender o que é resistência elétrica. Então, basicamente, a resistência elétrica, como o nome já diz, é a capacidade que um condutor tem de barrar esse fluxo de cargas elétricas, tá bom? Bem rapidinho na parte teórica, para a gente ir para o que interessa. E aí vem na parte que realmente importa para a gente, né? Que, não que o resto não seja importante, mas o que vai dar a base, porque a gente vai fazer já já lá no simulador. Gente, imagina você trabalhar num laboratório falando de eletricidade, de eletrônica básica, e você precisa de uma fonte, de onde vai vir essa energia, certo? E isso, você sabe que fonte é caro. Quem já frequentou o laboratório lá da física, né, ou lá da química, que precisou trabalhar com fonte, sabe que a fonte é um equipamento que não é barato. Agora, imagina na escola pública. O que a gente faz? A gente pega uma fonte de computador, e aí a gente desmancha ela, pega o GND, que é o terra, e depois vai pegando os fios, e vai, ó, tem 5 volts, tem o 12 volts, aí tem um fio de 1,5 volt, então a gente vai combinando para gerar diversos diferenciais de potencial. Mas é uma coisa bem rústica, bem rudimentar. E aí, mas já funciona com uma fonte de bancada. Mas no Tinkercad, a gente já tem uma fonte de bancada, tá bom? Então a fonte ela vai ser o equipamento que vai fornecer a energia necessária para o nosso circuito criar vida, tá bom? Então, em geral, as fontes você consegue controlar a tensão e a amperagem. São coisas bem diferentes, tá certo? Bom, um outro equipamento de bancada que a gente vai usar bastante aqui nas simulações, que é o amperímetro. Basicamente, o amperímetro ele mede corrente elétrica. Para ele funcionar, ele é ligado em série no circuito. A corrente tem que passar por dentro do equipamento para ele poder verificar qual é o fluxo de carga elétrica que está passando por ali, naquele instante. Tá bom? Não sei se está muito rápido, mas é porque o tempo é bem curto, tá? Bem, o outro equipamento que a gente vai trabalhar no simulador é o voltímetro, tá? Que o voltímetro ele mede diferença de potencial. Para você verificar a diferença de potencial, o voltímetro ele é ligado nos extremos do circuito, dependendo se você quer verificar o potencial no circuito inteiro ou em pedaços específicos do circuito, tá bom? Aí a gente tem a representação do símbolo, né, a representação esquemática, e como que ele é usado num circuito. Bom, e, lógico, o ohmímetro, né, que não é muito comum, né, na verdade a gente vai ver que não existe, hoje em dia não se trabalha mais com voltímetro, amperímetro e ohmímetro, nós trabalhamos com multímetro, que eu vou já falar o que é o multímetro, que eu acredito que alguns conheçam também. Bem, o ohmímetro, ele essencialmente ele vai verificar, ele vai fazer a verificação da resistência de um certo condutor. Então, igual como o voltímetro, você pega o ohmímetro, liga nos extremos desse condutor, e ele vai te indicar qual é a resistência elétrica desse condutor. Bom, o símbolo do ohmímetro é um ômegazinho, né, que é o símbolo do ohms, que é a unidade de resistência elétrica. Ok? E aqui nós temos o multímetro. Eu escolhi essa imagem de multímetro porque esse é o multímetro mais barato que você encontra no mercado. Inclusive, eu tinha um desse aí, né, mas por um descuido, na hora que eu fui trocar a bateria, eu inverti a polaridade da bateria. Acontece, né? A gente está distraído, está conversando, pensando em outras coisas, e aí fui ligar e acabou queimando. E aí depois, lógico, quando eu comprei um outro multímetro, eu comprei um pouquinho melhor, um pouquinho mais bacana. Mas um multímetro desse que vocês estão vendo aí na tela, eu acho que 15, 20 reais vocês encontram por aí fácil. Então, o que o multímetro faz? É um equipamento que reúne amperímetro, ohmímetro e voltímetro, tudo num único local. Então, você tem uma escala, você tem um botão seletor, em que você pode trocar para, quero verificar a tensão elétrica, quero verificar a corrente elétrica, eu quero verificar a resistência elétrica. Então, você tem uma chave seletora em que você pode fazer a verificação das grandezas elétricas de um determinado circuito. E aí você tem, dentro de cada seleção, você tem as escalas que são mais adequadas, volts, milivolts, né, amperes, miliamperes, microamperes, e assim por diante. Alguns multímetros mais modernos, eles também têm a capacidade de ler a capacitância elétrica. Esses são bem mais caros, coisa assim de 200, 300 reais. Mas a gente não vai falar de capacitor, então, por enquanto, não vai fazer grande diferença. Basicamente, o que a gente vai precisar aqui ter conhecimento de multímetro é resistência, tensão
e corrente elétrica. Tudo certo? Bem, esses slides, gente, eu vou deixar disponível depois, né? O professor Marcos vai encaminhar para vocês, e aí vocês vão ficar à vontade para editar. Enfim, do jeito que ele está aqui, eu vou mandar. Não vou mandar nem PDF, eu vou mandar o slide mesmo aí. Eu penso que conhecimento é para ser compartilhado, tá bom? Bem, e por último, a protoboard. Então, gente, eu vou falar uma experiência para vocês que eu tive com a protoboard. A primeira vez que eu entrei no laboratório de física para estudar a parte de eletrônica básica, me botaram uma protoboard grande, né, amarela, acho que deve ser da década de 60 essa protoboard, com um monte de furo. Normalmente uma protoboard dessas pequenininhas que a gente usa no laboratório, eu acho que são 840 furos, eu não recordo muito bem. Mas era uma protoboard enorme, parecia um caderno A4, todo cheio de furinho. E outra coisa, eu não sabia como ligar, né, como que aqueles pinos eles se conectavam por dentro da protoboard. Então, teve acidente, né, inverti polaridade, queimei LED, enfim, deu curto, porque é uma coisa que quando a gente olha no primeiro momento, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de entender como é que é organizado aqueles furos lá por dentro. E no Tinkercad a gente tem essa vantagem. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma série de furos, eu tenho as colunas e as linhas. Vou dar um zoom maior aqui. Então, observa que nessa primeira coluna, na coluna 1 aqui, eu tenho os furos que vão do A até o E. E tem uma linha preta aqui. Então, significa que todos os furos que estão na primeira coluna, eles estão ligados em série. E isso acontece para todos esses furos aqui do centro da placa, certo? Observa que quando o furo tiver uma linha que liga no outro furo, significa que esses furos estão em série. Aqui na lateral também é a mesma coisa, mas se vocês pararem para reparar um pouquinho mais, um pouco mais de detalhe, vocês vão ver que eles são ligados em série aqui, mas na horizontal, diferente desses que são na vertical. Em geral, isso não deveria ser assim, via de regra, mas não é. Em geral, esses pinos da lateral das placas, que tem essas linhas vermelha e azul, eles são usados para alimentação. Então, todo componente que eu ligar na placa, eu vou ligar aqui no centro. E para alimentar esse componente, eu vou ligar aqui na lateral, que é de onde vai ser ligada a minha fonte. Tá bom? Bem, agora que a gente já viu um pouquinho dos equipamentos de bancada que vão ser usados aqui no nosso simulador, vamos um pouquinho aqui para a parte teórica de resistor. E aí eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque já são 16h28, e aí eu vou correr rápido aqui com esses slides. Gente, vocês sabem que quando resistores são ligados em série, o resistor equivalente, ou o resistor total, é a soma dos resistores, correto? Então, se eu tiver 3 resistores ligados em série, eu vou simplesmente pegar o valor dos 3 resistores e vou somar, ok? E aqui tem um exemplo de um circuito formado por 3 resistores. Então, olha só, calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Apesar desse circuito, dessa malha, ser uma malha fechada, a gente sabe, se a gente acompanhar o condutor, a gente sabe que esse circuito aí, ele está com esses 3 resistores em série. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o R1, R2, R3 e somar. Então, o resistor equivalente desse circuito é de 22 ohms, certo? Agora, olha só, e se eu quiser ver isso lá no Tinkercad? Vamos ver como é que a gente faz para montar esse circuito lá no Tinkercad. Abrir aqui uma nova aba. Rapidinho, porque, gente, o Tinkercad ele é 100% online, tá? Não dá para salvar, não dá para baixar ele no computador. Deixa, tem um circuito que eu estava testando agora há pouco, ele já ficou montadinho aqui. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Eu sei que o meu circuito aqui, ele está montado em série, tá bom? Então, se ele está montado em série, eu vou aqui no Tinkercad e vou pegar 3 resistores. Gente, olha só, o que é legal do Tinkercad é que você não precisa se preocupar com o código de cores, tá? A gente sabe que os resistores, eles são classificados de acordo com essas cores aqui. Então, tem cores que multiplica por 10, tem cores que multiplica por 100, tem cores que multiplica por 1000. Essa faixa aqui, douradinha, é a porcentagem, né, a margem de erro que ele tem no cálculo da resistência dele. Então, a gente não precisa se preocupar com isso no Tinkercad, porque quando você clica no resistor, automaticamente aparece aqui, ó, esse campo, e esse campo aqui, ele te dá a opção de dar um nome desse resistor, vou chamar de R1, e vou também já dizer qual que é a resistência dele, só para a gente
Eu não lembro aqui qual é o... Rapidinho aqui. Deixa eu sair da apresentação, voltar aqui. Acontece. Está aqui. 4, 8 e 10. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 3 resistores. Observa aqui, ó, deixa eu dar um zoom de novo aqui. E quando eu troco, se eu botar 40, automaticamente a cor dele também muda. Tá? Se eu colocar aqui, ó, diminuir o zoom para aparecer tudo na tela. Se eu colocar mais um 0, 400, a cor também muda. Se eu colocar aqui, ó, 679, então ele já vai trocando as cores automaticamente. Tá bom? Então isso é legal, porque o aluno não precisa se preocupar com o código de cores. Eu, particularmente, não sou eletricista. Quando eu estou montando os componentes eletrônicos com os alunos, eu preciso estar olhando na tabela de cores. Aqui eu já não tenho essa preocupação, tá bom? Então vamos lá, o resistor 1, eu acho que é 4, 6, deixa eu voltar aqui, 4, 8 e 10, tá bom? Então, o primeiro resistor, 4 ohms, detalhe, aqui está em ohms, aqui ó, e aqui na plataforma está em kilo-ohms, então eu preciso ajustar isso aqui e colocar apenas em ohms, já mudou de novo a cor também aqui. Bom, para eu posicionar, se eu colocar esse resistor assim, ó, eu estou colocando os terminais do resistor em série, então aqui não vai dar certo, eu tenho que colocar um terminal de um resistor numa coluna e o outro terminal na outra coluna. Então, vem aqui nesse cantinho, deixa eu dar aqui um zoom aqui, ó, vem aqui nessa imagem aqui, ó, nesse cantinho aqui, e basta eu clicar aqui, cada clique que eu dou, o resistor vai trocando de posição. Bom? Então vamos lá, botar ele bonitinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou só dar um Ctrl C e Ctrl V. Toda vez que eu faço isso, ele duplica. Aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele duplica. Só que eu tenho 3 resistores iguais. E, na verdade, lá é 4, 4, 8 e 10. Então, ó, o primeiro resistor R1, esse daqui eu vou chamar de R2, que é o C8, né? E esse aqui eu vou chamar de R3, que é o 10. Só para confirmar que eu sou péssimo de memória. 4, 8 e 10. 4, 8 e 10. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer para medir a resistência equivalente desses 3 resistores que estão aqui? Eu venho aqui na lateral. E seleciono o meu multímetro. Então, tá bem aqui, ó. Esse multímetro aqui, ele tem a opção de medir corrente, de medir voltagem, de medir resistência elétrica. Por enquanto, não dá para escolher o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a ligação. Fazer a ligação é bem simples. Basta colocar o ponteiro do mouse no terminal e pronto. Vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar a cor do fio preto, só por uma questão de ficar padrão. E o outro vou colocar aqui vermelho, também só para ficar padrão. Pronto, então eu tenho aqui, ó. Eu tenho meus 3 resistores ligados em série e tenho um multímetro que vai fazer a verificação da resistência equivalente desses 3 resistores. Aí eu venho aqui em cima, ó, iniciar simulação, bem aqui, ó, iniciar simulação. Quando a gente clica em iniciar simulação, agora eu posso escolher amperagem, voltagem e resistência. Então tá aqui, ó, 22 ohms, exatamente o que a gente tinha feito aqui, ó, no nosso cálculo. 22 ohms. Aí você diz, professor, mas isso aí é muito básico, isso é muito simples. Certo, é bem simples, é bem básico, mas a gente tem a oportunidade de verificar como que as coisas funcionam no mundo real, mesmo que seja um simulador. Ok? Então, olha só como é interessante. Agora, imagina você fazer o cálculo teórico, fazer a simulação e depois vai para a bancada com o aluno. Então, ele tem a opção de experimentar, ele vai ter as 3 sensações, porque às vezes a gente fica só no papel ali fazendo cálculo, a coisa acaba perdendo a graça, fica um pouco monótono. A gente já vai para o simulador, já lembra muito a questão de jogo, de game, o aluno já se interessa um pouco mais. Vai para a bancada, põe a mão na massa, aí a coisa fica uma maravilha. Ok? Bem, vamos voltar para cá para a nossa apresentação. E vamos ver uma outra situação. Resistores em paralelo. A gente sabe que os resistores em paralelo, o resistor equivalente vai ser a soma dos inversos. Bom, não vou fazer dedução de forma, até porque não dá tempo e a proposta nem é essa. Ok? Bom, e aí, ó, eu tenho um circuitozinho aqui com 3 resistores em paralelo, 4 ohms, 6 ohms e 12 ohms, e aí a gente quer a resistência equivalente. Vou ser um pouquinho mais rápido aqui.
Então, fazendo todos os cálculos, a resistência equivalente desse nosso circuito aqui vai ser uma resistência de 2 ohms, ok? Bom, mas e se eu quiser montar isso lá no Tinkercad? Vamos lá. Deixa eu só desconectar aqui, ó. Gente, é igual o Word. Clicou, deletou. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z, igualzinho o Word, a mesma ferramenta. Bom, primeira coisa, a gente precisa selecionar aqui as resistências. 4, 6 e 12. Então, vamos lá. Esse daqui já é 4. Só confirmar aqui. 4. Esse daqui é 6. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. 6. E esse outro aqui, 12. Tá 10, a gente vai botar 12 aqui. Pronto. Só que eles estão ligados em série. Para ligar em paralelo, o que é que eu faço? É só colocar os terminais ligados na mesma coluna. Então, aqui, ó. Eu estou ligando na coluna, um terminal do resistor está na coluna 14 e outro está na 18. Todos que estiverem na coluna 14 e 18 vão estar ligados em paralelo. Então, ó, se eu ligar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não tem problema. Observa como destaca aqui, ó. Quando eu ponho o mouse aqui nessa coluna, ó, fica todo acesinho aqui, ó. Acende tudinho aqui, ó. Se eu colocar nessa outra, vai acender tudo. Então, tudo que acende aqui está ligado em série. Então, nesse caso, esse terminal aqui está ligado em série com os outros terminais de baixo. Esse terminal está ligado em série com os outros de baixo. Ou seja, esses 3 resistores estão ligados em paralelo. Eu vou colocar aqui juntinho todos os 3. Pronto, tá aqui, ó. 1, 2 e 3. Ok? Bem, agora, para eu fazer a verificação de qual é a resistência equivalente, fazer o mesmo procedimento. Vou ligar aqui, ó. Vou trocar a cor do fio só para ficar bonitinho, tá? Ficar padrãozinho aí. Quando a gente trabalha no laboratório com os alunos, a gente trabalha muito a questão da organização. Então, a organização também envolve você tentar seguir os padrões. É óbvio que às vezes falta fio de uma cor específica. A gente vai com o que tem. Então, tá aqui, ó. Esse nosso circuito aqui, esse circuito aqui que vocês estão vendo. Deixa eu dar o zoom aqui de novo. Esse circuito aqui, ó. Opa, só botar mais para cá pro lado. Normalmente eu faço apresentações em PDF, tá? Hoje eu fui inventar de fazer no PowerPoint, aí eu estou me enrolando um pouquinho, que eu não tenho muito costume de... Não que eu não saiba usar o PowerPoint, porque essa troca de tela é meio complicada com o PowerPoint. O PDF é mais fácil. Então, tá aqui, ó. Nós temos 3 resistores em paralelo, 4, 6 e 8, 4, 6 e 12 ohms, e eu fiz a mesma coisa, só que agora no Tinkercad aqui, ó. Vou dar um zoom aqui na tela toda. Opa, deu um zoom até demais. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui os 3 resistores no meu circuito ligados em paralelo. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu venho aqui no botão Iniciar Simulação. E olha só quanto é que está dando aí, ó. 2 ohms, certo? Então, significa que o nosso cálculo teórico bate exatamente com o que acontece no simulador. Esse simulador do Tinkercad, eu só tenho uma observação sobre ele. Ele engole as aproximações, ele faz arredondamento, mesmo que você não queira, você não tem como calibrar o arredondamento, ele simplesmente arredonda de acordo com o que o programador que desenvolveu a plataforma determinou. Então, ontem, quando eu estava montando o próximo circuito que a gente vai fazer, estava dando um erro na 6ª casa decimal. 6ª casa decimal parece ser uma coisa muito pequena, mas como a gente vai trabalhar com microamperes, a 6ª casa decimal faz muita diferença. Então era para dar 541, se eu não me engano, estava dando 548. E na hora que eu fazia o cálculo no papel, não batia o resultado. Eu disse, bom, ou eu estou desaprendendo a fazer o cálculo, ou tem algum erro e eu não estou conseguindo identificar esse erro. E aí depois foi que eu percebi que o próprio simulador ele fez esse arredondamento. Lógico que o engenheiro eletricista não vai usar uma plataforma dessa para montar um circuito, né? Mas para a gente trabalhar isso em escola é ótimo. Até porque essa diferença também pode ser discutida. Mas por que não está batendo o cálculo? E aí vai indagar o aluno, fazer ele pensar um pouquinho. O aluno ele precisa ser um agente que vai... ele vai ser o agente principal, né? O professor agora ele é o mediador. Então cabe a gente dar os recursos, dar as ferramentas, mostrar como funciona e botar o aluno para trabalhar, certo? Bem, se tiver muito rápido, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Bom, acho que até agora não tem nenhuma pergunta. Vamos lá. Vou pular aqui um pouquinho. Gente, essa parte aqui de
essa parte aqui de primeira lei de Ohm, né, que todo mundo já conhece, aquela famosa fórmula U é igual a RU, a DDP é a resistência vezes a corrente elétrica. Essa parte formal aí a gente vai dar uma pulada, porque senão não vai dar tempo. Eu perguntei pro Lucas, esse danadinho, para ele, Lucas, quanto tempo de apresentação? 2 horas mais ou menos. Aí eu me empolguei, né? Botei um monte de slides. Mas enfim, acontece. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai trabalhar a primeira lei de Ohm, isso dá para ser trabalhado no ensino médio, tá bom? Quando eu trabalho robótica com meus alunos no fundamental, eu não falo muita teoria, porque para eles não fazem muito sentido. Eles precisam entender o que está acontecendo no circuito, tá bom? Mas para quem já vai trabalhar no ensino médio, né, é muito interessante, porque o aluno ele faz o cálculo e tem a oportunidade de fazer a simulação. E se tiver um laboratório com bancada física, melhor ainda, porque ele pega o que ele já fez aqui e vai para lá sem ter o risco de queimar nada. Eu mesmo quase queimo uma fonte uma vez no laboratório. Bom? Então, olha só, iremos montar o circuito formado por um resistor, agora ele está especificando, esse resistor tem 10 kΩ, uma fonte de tensão, um amperímetro e um voltímetro. Monte o circuito indicado na figura. Vamos lá brincar de montar isso daqui. Tá? Vamos lá. Só abrir aqui rápido. Cada vez que eu clicar, ele vai abrir uma página nova, tá? Vamos ver que vai ficar cheio de páginas de Tinkercad. Bom, tá aqui. Então, olha só o que ele quer. Vamos voltar aqui. Ele tá querendo aqui, ó. Só voltar aqui com o meu computador. Cadê? Tá aqui. Quer montar este circuito aqui. Observa que eu vou ter uma fonte. Essa fonte vai passar por um resistor, depois vai por aterramento, vai para o GND, ou ground, né, como alguns preferirem, que é o negativo. Ok? Então, fazer isso é bem simples. Primeira coisa que a gente precisa aqui, ó, eu já tenho, ele quer um amperímetro e um voltímetro. O que eu vou fazer? Para eu não ter que estar procurando duas vezes, eu vou pegar isso aqui, selecionar, Ctrl+C, Ctrl+V. E automaticamente eu já tenho um outro equipamento aqui do lado, tá bom? Se vai ser o voltímetro ou multímetro, por enquanto, a gente não vai se preocupar, porque ele pode ser qualquer um dos três, tá? Beleza. A gente vai precisar também de um resistor de 10, eu vou apagar, vou pegar esse resistor aqui, ó. Vou apagar. Vou pegar esse outro, vou apagar também. E esse que sobrou, eu vou dizer que ele é 10 kΩ. E aqui eu venho aqui do lado e escolho a faixa de quilo, tá? Vezes 1000. Pronto. Tá aqui. Agora, vamos montar o nosso circuito. Só que tá faltando uma coisinha aqui. Tá faltando a fonte. Então, vamos aqui do lado. Vamos selecionar aqui todos. E vamos procurar uma fonte. Essa fonte está por aqui em algum canto. Se a gente descer um pouquinho. Cadê a fonte? Tá bem aqui, ó. Legal que aqui você tem o osciloscópio, o gerador de função. Enfim, tem um bocado de coisa aqui que dá para usar no laboratório de física, né? Vamos para cá, vamos colocar a nossa fonte aqui. Então tá aqui, ó. O voltímetro, que na verdade são dois multímetros, um vai ser na função de voltímetro, outro de amperímetro, a nossa fonte e o resistor, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, essa organização, gente, fica a critério, tá? Cada um vai organizar como achar melhor. Eu sempre gosto de deixar meus alunos à vontade, eu forneço para eles o circuito e gosto de deixar eles à vontade para eles poderem organizar. Depois a gente vai discutir. Alguns fazem um circuito, uma organização, né, bem complexa, que poderia ser mais simples, outros já vão uma coisa mais enxuta, mas enfim. Então, lembra que eu falei que essa pinagem aqui na lateral, ela serve de alimentação? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Clicou, arrastou, já está ligado. Você dá um duplo clique em cima do fiozinho, ele gera um nó. Esse nó você consegue organizar o fio. Ó. Aí vem aqui, coloca o preto, tá bom? Mesma coisa, clicou, arrastou, clicou de novo, dá um duplo clique em cima do fio, ele vai gerar um nó. Esse nó você consegue arrastar para deixar mais organizado. E aqui eu vou colocar ele vermelhinho. Pronto, está aqui a minha fonte, ó. Se eu apertar em off, aqui, on, off, não vai acontecer nada, porque para ela ligar eu tenho que vir aqui e iniciar a simulação. Aqui, ó. Quando eu coloco para iniciar a simulação, observa que a minha fonte aqui, ela está calibrada em 5 volts aqui, ó. Eu posso usar esse botão deslizante aqui, na lateral, e ir alterando a diferença de potencial. Ela vai de 0 até 30 volts, tá? Essa fonte aqui do nosso simulador, ele já tem aqui um medidor de corrente elétrica.
mas a gente vai usar um outro também, para não ficar só nesse da fonte aqui, tá bom? Eu posso ajustar por aqui, pelo controle deslizante, por aqui é bem, por exemplo, se eu quiser botar 16, é complicado no mouse você parar certinho, eu consegui, ó, soltei o mouse e já foi para 15,8. Então a gente tem a opção de clicar na fonte e alterar aqui, ó. A gente pode alterar aqui a tensão da fonte, e aí fica bem mais fácil. Alterou, dá um Enter, e aí a coisa fica mais fácil, daqui, ó. Tá bom? Então, sempre que eu for alterar a tensão da fonte, eu vou alterar por aqui, tá bom? Bom, deixa eu dar um negocinho aqui que eu... Uma forma eu consegui diminuir o tamanho da tela aqui das coisas. O que eu fiz? Ficou tudo minúsculo. Ctrl 0. Agora. Vou ficar aqui fora também. Não sei o que eu fiz, que ficou tudo pequenininho aqui. Bom, mas qualquer coisa eu dou um zoom. Bem, vamos montar o nosso circuito aqui, tá? Então, esse nosso resistor aqui, ó, ele vai ter, primeiro, a corrente vai ter que passar por dentro dele e vai ter que voltar. Só que ela vai ter que passar, ela vai ter que passar por dentro do amperímetro. Então, esse amperímetro, eu vou considerar que esse daqui é um amperímetro. Esse carinha bem aqui, ó, esse daqui que eu estou mexendo é o amperímetro. Então, a corrente vai passar aqui, eu vou ligar uma perninha do resistor aqui no positivo, tá? Vou botar aqui vermelho. Eu não sei o que foi que eu fiz, que esse negócio ficou gigitinho aqui. 0. Ah, tá aqui, redefinido. Pronto, agora sim, ficou normal. Não sei qual foi a besteira que eu fiz, que ficou tudo minúsculo. Prontinho. Agora dá para ver legal. Bom, então eu vou ligar aqui, ó, um terminal no positivo. O outro terminal, eu poderia ligar direto aqui no negativo. Mas como eu quero verificar qual é a corrente elétrica que está passando pelo meu circuito, então o que eu vou fazer? Esse fio aqui, ó, eu vou ligar ele no meu voltímetro, no meu amperímetro, bem aqui. Vou ajeitar aqui, posso organizar de qualquer maneira, tá? E aqui eu posso voltar para o negativo. Observa que, vou botar isso aqui preto, esse daqui, como ele está ligado no positivo, vou colocar de vermelho. Prontinho. Então observa aqui, ó, qual é o sentido da minha corrente aqui, ó? A corrente vem por aqui, desce, vem para esse terminal do resistor, passa por dentro dele, sobe, continua, vai para dentro do meu amperímetro e volta para o negativo e segue o caminho para a fonte. Tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui. E o meu voltímetro, ele tem que ser ligado, deixa eu botar ele aqui embaixo, e o meu voltímetro, ele vai ter que ser ligado aqui, ó, nos terminais do meu resistor. Para não ficar uma coisa muito embolada, eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Pronto. E aí eu vou fazer aqui, ó, vou ligar daqui para cá, no terminal. O resistor não tem polaridade, então não tem problema nenhum. Vou colocar aqui preto, vermelho, na verdade. E aqui eu vou colocar o preto. Pronto. Tá aqui o meu circuito, tá? Então, o que eu tenho aqui? Bora entender aqui o que a gente fez. Esse circuitinho aqui, eu tenho uma fonte, a fonte ela vai passar, vai estar ligada aqui no meu resistor, depois vai voltar para o meu terra, né, para o negativo. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma fonte, o resistor está ligado aqui, só que ele vai passar por dentro do amperímetro. Aqui no meu esquema, não tem o desenho do amperímetro, deveria ter o desenho do amperímetro aqui, tá bom? Mas como eu peguei essa fonte, né, eu peguei essas imagens da internet, eu não tive trabalho de montar o circuito, né? Eu peguei da internet do pronto, então não fiz questão de mexer em nada. Bom, agora vamos iniciar a nossa simulação aqui, ó, tá? Quando eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui a minha fonte. Cadê? Deixa eu só parar, eu tenho que primeiro desconectar isso daqui, tá? Tem que fazer uma medição de cada vez, tá? Vamos lá. Cadê? 20 volts. Ah, tá, porque tá... não sei se vocês repararam aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tava dando erro, porque estava selecionado resistência elétrica aqui, ó. Só que ele está selecionado para verificar resistência e está ligado em série. E para verificar resistência elétrica, não dá para fazer dessa forma, tá? Por isso está dando erro. Imagina se isso fosse um multímetro verdadeiro e o aluno tivesse esquecido de calibrar para corrente elétrica e tivesse colocado resistência. Ia queimar o multímetro.
entendeu? Vocês percebem que a vantagem de trabalhar com simulador? Então, aqui a gente vai para a corrente elétrica, então tá aqui, ó. Então, a corrente que está passando por dentro desse resistor, agora nesse momento, é uma corrente de 620 miliamperes, tá? E a diferença de potencial, ou seja, e a voltagem que está passando nele? A gente ligar aqui, vamos ver que a voltagem que está passando nele, cadê? É a mesma da fonte, tá? Aqui está 620, 6,20, porque eu fiz manual, deixa eu botar aqui. Então tá aqui, ó. Tá dando negativo aqui, ó. Mas por que tá dando negativo? É só por conta dos polos estarem invertidos. Se vocês olharem aqui, ó, esse fiozinho preto aqui do meu voltímetro, ele tá ligado no positivo. E o outro aqui, que era o positivo, tá ligado no negativo. Então, é por isso que tá invertendo. Mas a gente sabe que isso é só uma convenção. Então, o que importa mesmo pra gente é o valor da tensão. O sinal é só uma convenção. Bom? Então, observa aqui que eu consigo medir tanto a corrente elétrica, 600 microamperes, e 6 volts. Então, esse nosso circuito aqui, ó, ele está nos fornecendo para uma fonte de 6 volts, 600 microamperes e 6 volts. Se a gente fosse montar isso numa bancada, lógico que a gente não iria trabalhar com 2 multímetros. Eu coloquei 2 por uma questão de praticidade. Já que eu tenho essa opção de colocar 2, 3, 4, 5, um monte, né, isso facilita bastante. Mas numa bancada a gente faz a medição, abre o circuito, faz outra medição, depois faz e desfaz e vai anotando lá, fazendo uma tabelinha, anotando com os alunos. Ok? Bem bacana, bem tranquilo de se fazer isso. Observa que eu poderia organizar isso de várias maneiras, tá bom? E aí eu sempre gosto de colocar as coisas bem espalhadas, que é para dar uma visão geral de tudo que está sendo feito. Certo? Só recapitulando, ó. Vem para cá, desce, esse aqui, ó. Esses polos estão ligados em série, esses outros também estão ligados em série, e daqui para cá estão ligados em paralelo. Bom? Bem tranquilo, correto? Vamos pegar um outro circuito mais desafiador. Nosso tempo tá... Olha, aqui ele pedia, tinha essa folhinha aqui, ó, pedia para fazer várias... seleciona uma tensão não sei quanto, verifica isso, verifica aquilo, mas nosso tempo não vai dar. Como vai ficar disponível o slide, depois vocês podem acessar o Tinkercad e fazer essa atividade que está aí no slide, tá? Vamos para cá, para um outro circuito. Gente, olha só, esse circuito aqui, eu já coloquei ele um pouquinho mais complexo. Então, o que você tem aqui? Você tem 4 resistores ligados em paralelo, 2 em 2, e em série. Ou seja, eu tenho dois grupos de resistores em paralelo ligados em série. Então, o que ele pede aqui? Ó? Implemente o circuito abaixo. Depois, ajuste a fonte para 5 volts. Faça as medições de resistência, voltagem e corrente indicada. Tá bom? O que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei toda a dedução, só que eu não sei se dá tempo. O professor Marcos está por aí? Olá, Sandro, tudo bem? Dá tempo? Quanto tempo eu tenho? Tem 20 minutos. Tá, então dá tempo. Eu vou fazer rápido aqui a dedução só da primeira resistência, tá bom? Então, observa aqui que eu peguei o primeiro trecho do circuito, que é esse trecho bem aqui. Cadê? Caneta. Eu peguei esse trecho aqui do meu circuito, tá? E a gente vai calcular... O que a gente vai fazer aqui? Calcular a resistência equivalente desse trecho, depois vai calcular a resistência equivalente desse outro trecho aqui, e depois vai fazer a resistência equivalente de tudo. Isso aí vocês sabem fazer, né, de olhos fechados, eu tenho certeza disso. E aí depois a gente vai calcular a diferença de potencial de A até B, a diferença de potencial de C até D, qual é a corrente total do circuito e a corrente que passa no resistor 1 e no resistor 3. Tá bom? Isso tem todos os cálculos teóricos aqui, depois a gente vai ver isso lá no Tinkercad. Eu vou mostrar para vocês só do primeiro, tá bom? Aqui, e depois a gente vai passar direto para o simulador. Então, primeiro, olha só. O primeiro bloco de resistores que estão ligados em paralelo, a gente sabe que resistor equivalente é a soma dos inversos. Então, se nós fizermos as substituições, né, os cálculos de MMC e tudo bonitinho, então a gente vai determinar que resistor equivalente no primeiro trecho do circuito é de 5 kΩ, tá bom? Desculpa, 5 kΩ. Ok? Para o segundo trecho, a mesma coisa. Então, se a gente fizer a substituição, né, já fiz um cálculo um pouquinho mais direto, né, o MMC eu fiz direto também. Então, fazendo todos os cálculos e as substituições,
a gente vai encontrar o resistor equivalente para o segundo trecho de 1,65 kΩ. Tudo bem? Agora, olha só, eu tenho um circuito aqui, ó. Lembra que esse daqui deu um valor e esse aqui deu outro. Né? Esse daqui deu 2 e esse daqui deu 1,65. Pronto, tá muito lindo meu número aqui. Um deu 2 e outro deu 1,65. Como eu tenho esses dois grupos de resistores em paralelo ligados em série, então o resistor equivalente desse circuito vai ser a soma desses dois resultados. Ou seja, vai ser 6,65 kΩ. Então esse resistor equivalente desse nosso circuito é 6,65. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai lá no Tinkercad e vamos montar esse circuito e verificar com o multímetro se realmente bate esses valores aqui, tá? Eu só sair daqui. Bom, vamos lá no Tinkercad. Vamos primeiro implementar o nosso circuito. Eu vou apagar isso tudo aqui, vou apagar isso. Vamos começar do zero, tá? Eu vou deixar só a nossa fonte aqui. Bem, vamos dar uma colinha aqui. Ó, eu tenho dois grupos de resistores em paralelo, todos os dois de 10 kΩ. Então, vamos lá. Vou pegar um resistor aqui. Ó, lembrando que eles têm que estar em paralelo. Essa conexão aqui, ela está errada. Eu tenho um resistor, os dois terminais do resistor. É como se eu pegasse um fio e, com esse mesmo fio, eu amarrasse as duas pontas do resistor. Tá bom? Então, eu preciso organizar ele na minha protoboard. Então, eu venho aqui e dou uma viradinha nele. Pronto, tá aqui, ó. Vou botar ele mais para cá. E eu preciso de outro resistor desse. Mas antes de copiar ele, eu vou ajustar a resistência. Eu vou chamar de R1. Ele é de 10 kΩ, então já está em quilômetros. E agora eu vou duplicar ele. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu arrasto para cá para baixo. Prontinho. Então, ó, eu tenho dois resistores aqui ligados em paralelo, tá bom? Igual como está aqui, ó. São esses dois resistores aqui que estão ligados em paralelo. Esses dois carinhas bem aqui, ó. Tá? Tá dando para ver na tela aí, né? 10 e 10. Beleza. Agora eu vou colocar outro grupo de resistores, só que agora de 3,3. Então, vem aqui. O que eu posso fazer? Para não ter que estar procurando aqui na lateral, eu posso pegar aqui e duplicar. Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar bem aqui, ó. Só que eu preciso que seja de 3,3. Então, deixa eu ajeitar aqui que eu coloquei. Vou botar o título dele, R2. Pronto, então tá aqui, ó. R1, R2, tá? Só que ficou R21, R2. Esse daqui eu vou chamar de R3. Olha lá na legenda lá dele, tá? R3. E ele é de 3,3. O Tinkercad, ele não aceita vírgula, tem que ser ponto. Então vai ficar 3,3, tá bom? E agora a gente vai duplicar ele e vamos colocar aqui também. Prontinho, vai aparecer 3,30, mas é 3,3, vocês sabem disso. Bom, o meu circuito ele já está parecido com esse. Eu tenho os dois resistores de 10, os dois resistores de 3,3, tá bom? Agora eu preciso conectar. O que eu vou fazer? Para conectar, eu vou puxar um fiozinho daqui para cá. É só clicar e arrastar. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar uma cor. Eu vou colocar uma cor aqui que eu gosto muito de usar, que é o amarelo. O amarelo ele destaca bastante. Normalmente o amarelo a gente usa para sinal. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá bom? E agora, ó, vou ligar aqui no positivo, vermelho, e vou ligar aqui no negativo. Pronto. O meu circuito, ele está pronto. Só que lembra que a gente quer fazer algumas medições, algumas verificações, certo? Então, primeiro, nós calculamos o resistor equivalente nesse primeiro trecho de 5 ohms, 5 quiloohms, e no segundo 1,65. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 3 multímetros, um para cada grupo de resistores e um para o total. Então, eu vou pegar o primeiro multímetro aqui e vou colocar esse multímetro, vou colocar ele bem aqui. Ele vai ter que ter agora bem concentração para não puxar isso para cá. E aí é questão de paciência e organização, a gente tem noção. Isso aqui os alunos, quando eu trabalho com isso aqui em sala de aula,
não sala de aula, mas no laboratório, com os alunos, não dá sede, não dá fome, não dá nada. Simplesmente os meninos ficam ali e esquecem que o mundo existe, tá? Então, vou primeiro verificar a atenção aqui. Isso. Bom, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais organizadinho, eu vou puxar esse pouquinho mais para cá. Eu vou puxar um fio para cá. Pronto, tá vendo aí que eu fiz, ó? Vou colocar vermelhinho aqui. Só para não ficar tudo amontoado, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Vou puxar esse fio para cá. Senão fica tudo um monte de coisa amontoada, depois a gente não sabe do que é o que. Prontinho, então tá aqui, ó. Aquele circuito que você estava vendo lá embaixo, aqui no slide, ó, esse circuito aqui, ó, é esse, exatamente esse aqui, ó. Trocar as telas aqui, que acho que dá para comparar um com o outro. Bom? Voltando. Bem, e agora eu vou ligar esse carinha do outro lado aqui. Dá um duplo clique para fazer um nozinho aqui, só para organizar, fazer outro aqui. Pronto. Pretinho no fio, vermelhinho no outro fio. Prontinho. Então, o que eu vou fazer? Esse primeiro carinha aqui, ó, esse primeiro multímetro aqui, ele vai verificar qual é o potencial elétrico entre esses dois resistores. Na verdade, potencial não, perdão, a resistência equivalente desses dois resistores, tá? E esse outro vai fazer a mesma coisa, só que para esse outro grupo de resistores. Lembrando que quando eu vou verificar resistência, eu tenho que estar com a fonte desligada, tá bom? Porque o próprio multímetro ele já tem uma bateria interna e ele já faz isso. Então, quando eu for verificar resistência no laboratório, eu uso a fonte desligada, que senão você pode queimar a fonte. Bom? Prontinho aqui. Vermelho. E aqui o preto. Pronto. Então, aqui, ó, eu vou fazer a minha simulação, não sei se está bem claro aqui o que foi ligado, a conexão que foi feita. Deixa eu ajustar aqui no centro da tela, ó. Esse primeiro multímetro aqui, eu vou chamar de M1, tá? E ele vai verificar resistência elétrica, então já alterou aqui, ó, bem aqui. Ele vai verificar a resistência elétrica desses dois resistores que estão bem aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. Esse grupo de resistores aqui, tá? Já o meu outro multímetro, eu vou chamar de M2, ele vai verificar a resistência elétrica desse outro grupo de resistores, bem aqui, ó. Desse outro grupo de resistores, tá bom? E vou colocar um terceiro multímetro. A gente pode abusar, tem muito aqui, é de graça, então a gente pode abusar. Vou colocar um terceiro multímetro aqui embaixo, que eu vou fazer a resistência total dele, tá? Então, vou ligar aqui, ó, posso ligar bem aqui nesse terminal. Aliás, não nesse, é nesse aqui, perdão. Bem aqui. Vou colocar aqui uma coisinha preta. Se você quiser, eu sou um pouquinho enjoado quando eu estou fazendo isso aqui, principalmente quando eu uso isso eu uso essas imagens para fazer impressão. Eu gosto de deixar tudo bem bonitinho. Mas aí não tem essa necessidade de deixar desse jeito, é só por uma questão de estética. Eu vou fazer a mesma coisa para cá. Prontinho. Olha como fica bonitinho. Quisera nós termos um laboratório com um monte de multímetro para fazer essa brincadeira toda que eu fiz aqui. Então, eu vou começar a minha simulação. Observa que está dando erro em tudo aqui, ó. Tá? Por quê? Porque minha fonte está ligada. Quando eu desligar a fonte... Cadê? Vou ter que fazer um de cada vez, né? Acho que não vai dar para fazer todos ao mesmo tempo. Deixa eu só tirar a provador 9 aqui. Vai ter que ser um de cada vez, tá? Deixa eu só desligar minha fonte aqui. Então tá aqui, ó. Por quê? Porque quando a gente liga tudo ao mesmo tempo, o próprio multímetro, ele também permite a passagem de corrente elétrica por dentro dele. Isso altera a leitura. Então, no nosso primeiro multímetro aqui, ó, que é esse primeiro grupo de resistores, que são aqueles 2 de 10 kΩ, né, que deu uma resistência equivalente de 5 kΩ, aqui, ó, a nossa leitura é de 5 kΩ, tá? Agora eu vou parar a simulação, porque eu não consigo alterar, quando o sistema está simulando, eu não consigo alterar o meu circuito, então eu tenho que parar a simulação, aí eu vou ter que puxar um fiozinho para cá, tá?
Eu vou só ligar ele aqui e vou só alterar a cor, não vou mexer no formato dele. E vou desligar esse outro aqui, ó. Dá um delete e começa a simulação. Então, observa aqui, ó. Cadê? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 4,98. Deixa eu ver o que a gente botou aqui nesse. Lembrando que ele tem que dar aqui 3,3, 3,3. Ele vai ter que dar 1,65, certo? Vamos ver aqui. Ah, já sei o que está dando errado. Toda vez que eu começo a simulação, automaticamente a fonte liga. Então eu tenho que desligar ela, tá? Por que tem uma fonte aqui, gente? Porque a gente vai ver corrente elétrica. Deixa eu desligar esse fio aqui. Pronto. Agora não vai mais ter problema. Por que tem? A gente tem que desligar ela porque senão ela interfere. Por que tem a fonte? Porque daqui a pouco a gente vai ver corrente elétrica. Então tá aqui, ó. O segundo grupo de resistores, que são aqueles dois de 3,3, vai dar 1,65. Lembrando que, eu puxar aqui, bora ver se a gente consegue fazer isso aqui, sem alterar a leitura. Tá, vamos lá. Deixa eu botar só a cor. Tá aqui. Beleza. Era a fonte que estava atrapalhando ainda agora. Então tá aqui, ó. O primeiro, 5 kΩ. O segundo, 1,65 kΩ. E aqui, bora ligar o terceiro, que ele vai fazer a resistência equivalente total. Puxar para cá. Só ajeitar aqui, só para ficar menos feio, né? Acho que coisa bem bonitinha. Pronto. Vamos botar para simular. Ele não consegue. Tem que, porque ele está passando direto por aqui. A fonte, de novo. Mesmo assim, ele não consegue. Eu vou ter que desligar esses outros dois. Ó, se eu desligar esse daqui e botar a simulação, 5 num, que foi aquele cálculo que a gente fez, 1,65 no outro. Somando os dois, dá 6,65. Foi o cálculo que foi feito. Vamos parar a simulação. Eu vou desligar esses dois, eu vou tirar esses dois fios. Ele não consegue, ele dá erro. E vamos ligar só esse outro resistor aqui. Esse outro multímetro, né? Pronto. E aí a gente começa a simulação. Então, olha só quanto é que está dando aqui, ó. Resistência equivalente total, 6,65, tá? E outra coisa, isso aqui pode ser discutido, por exemplo, em sala de aula. Por que que quando eu coloco esse terceiro multímetro aqui, dá erro nos outros dois primeiros? Então, tudo isso daí são opções de ser trabalhado. Por quê? Ó? Se eu ligo só esses dois primeiros multímetros estão ligados em série. Mas quando eu ligo esse terceiro multímetro, ele vai pegar os extremos do circuito, dá erro nos dois primeiros. Então, isso também pode ser estudado, pode ser abordado, pode ser discutido. Então, existe N possibilidades de se trabalhar isso daqui. Bom, para eu verificar a corrente elétrica, aí eu vou ter que ser mais rápido ainda, ele pede para você calcular a diferença de potencial de A até B, depois de C até D. Bom, eu vou só botar bem rapidinho aqui, ó, só para agilizar, e colocar os dois valores aqui. Então, tá aqui, ó. Nós temos aqui os dois potenciais elétricos. Esse cálculo depois vai ficar aí, ó. A gente tem um potencial elétrico no primeiro grupo de resistores e temos o potencial elétrico no segundo, aliás, ao contrário, no segundo grupo de resistores, 1,49 volts, e no primeiro grupo de resistores, 4,51 volts. Também a gente pode comentar com os alunos. Olha, no segundo grupo, a resistência equivalente foi de 1,49 volts, né? Arredondando, porque no nosso cálculo deu 1,48, mas quando o programa faz, ele faz arredondamento. Quando deixa eu voltar aqui rapidinho no slide, que eu já esqueci de descartar aqui. Tá aqui. Eu esqueço rápido, tá aqui, deu. No primeiro grupo deu 5, depois 1,65, voltando para cá. Então aqui, ó, no primeiro grupo deu 5 ohms, a diferença de potencial foi 4,1. No outro, que deu menos, a diferença de potencial também deu menor. Aí isso também a gente pode abordar com os alunos, né? O princípio da conservação, da carga elétrica, enfim. Bom, vamos fazer só essa medição, não vai dar tempo de fazer tudo, que eu botei, olha, tem um monte, foram 60, 90 slides, aí tinha muita coisa para falar, 2 horas, né? Não ia dar tempo de, essa 1 hora e 10 minutos, não dá tempo de falar de tudo.
Mas olha só, vamos fazer só essa medição aqui desses dois diferenciais de potencial aqui, do primeiro grupo e do segundo grupo de resistores, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse daqui. Agora, esses equipamentos, eles não vão mais ser usados como ohmímetro, eles vão ser usados como potenciômetro, né, diferença de potencial, voltímetro, na verdade, perdão. E vamos ligar de novo aqui, tá? Pronto. E agora a gente vai calibrar ele para verificar a tensão elétrica. Tá? Deixa assim mesmo, pronto. E agora eu vou precisar da minha fonte, tá? Vou colocar a fonte aqui. E vou ligar a minha fonte. Botar para simular aqui. Vou trocar para voltagem aqui. Vou trocar também para voltagem aqui. E a minha fonte já está calibrada para 6 volts, tá bem aqui, ó. Então a minha fonte está calibrada para volts. Quando a gente coloca o multímetro aqui para verificar a diferença de potencial no primeiro grupo de resistores, dá 4,51, lembrando que o sinal está negativo só por conta da polaridade, é porque eu não gosto de ficar cruzando o fio. Na hora que a gente vai fazer essas simulações aqui, se a gente fica cruzando o fio, o que era para ser uma coisa simples de se observar, começa a ficar confusa, principalmente para os alunos. Então eu evito o máximo de ficar cruzando o fio um por cima do outro. E aí eu não me preocupo com o sinal, basta explicar para eles que o sinal é apenas uma convenção, tá bom? Então observa aqui, ó, que o primeiro grupo deu 4,51 volts e no segundo grupo 1,49 volts. Se nós somarmos, deixa eu botar aqui mais um, vou botar aqui embaixo, rapidinho. Ó, ligar aqui esse terminal. Eu não vou nem trocar a cor, tá? Para não demorar muito. Pronto. E vou botar a simulação aqui, ó. Então tá aqui. No primeiro grupo de resistores, 4,51. No segundo grupo, 1,49. E quando soma, lembrando que a DDP de um circuito em série, né, as DDPs em série, a DDP total é a soma de todas as DDPs. Então, se você soma 4,51 com 1,49, o que a gente vai achar? Os 6 volts, que é exatamente o que está dando aqui na fonte. Na bancada, dá uma diferençazinha. Por que dá uma diferença? Porque o resistor, ele consome energia, ele esquenta. Então, essa energia do aquecimento, ela é dissipada. E aí dá uma diferençazinha na hora que a gente vai... Mas é uma diferença muito pequena. Tem que ser assim, da ordem de da sexta, quarta, quinta, sexta casa decimal, que a gente vai começar a perceber isso daí. Mas para a eletrônica, isso faz muita diferença. Se você vai fazer uma instalação num prédio comercial, que você trabalha, por exemplo, na escola particular que eu trabalho, a caixa de força, né, a corrente elétrica que passa por ela é tão intensa, se eu não me engano, são 50 ou 60 amperes. 60 amperes frita uma pessoa em fração de segundos. Então, a quantidade de carga elétrica passando por dentro daquela caixa de força é tão grande que quando a gente encosta nela, a gente sente aquela caixa de força vibrando, certo? Agora, se você pega um arredondamento para 6 casas decimais, com uma caixa de força de 60 amperes, não faz diferença nenhuma, né? E agora, quando a gente trabalha com um circuito de microcontrolador, que trabalha com miliamperes, com microamperes, aí faz muita diferença. Tanto que esse arredondamento aqui de 1,49, que está aparecendo bem aqui, ó, quando a gente faz o cálculo teórico, não dá 1,49, dá 1,48, tá bom? Mas quando chega aqui, ó, eu botei 1,49. Se vocês fizerem essa divisão, se a gente fizer essa divisão bem aqui, caramba, aqui, ó, 9,9 dividido por 6,65, não vai dar 1,49, vai dar 1,488, não sei quanto, não sei quanto. Aí, como o programa arredondou, para não dar divergência do que está aqui para o que está lá, eu arredondei aqui também. E era esse o problema que estava dando, que eu fiquei batendo cabeça, eu disse, meu Deus, eu desaprendi a fazer uma divisão, porque não está dando certo. Na verdade, era a plataforma que estava fazendo o arredondamento. Ok, gente? Bom, o próximo item que eu ia falar era sobre o cálculo da corrente elétrica, né? Aqui como foi feito o cálculo para cada corrente. Então, se você pegar, aí entra a lei de Kirchhoff, né, que a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então, se você pega a corrente total do circuito, ela é igual à corrente que vai passar em cada pedacinho do circuito. E aí, o que eu ia fazer? Ia botar um amperímetro em cada pedaço aqui,
mas a gente não vai ter tempo para fazer isso. Só para encerrar, eu quero falar que aí eu faço questão de falar isso, tá, sobre isso daqui, que é uma coisa que a gente usa muito em eletrônica, a gente usa muito em robótica, que é uma coisa chamada divisor de tensão. O divisor de tensão, gente, ele é um circuito que é montado quando você quer reduzir uma tensão. Por exemplo, quando a gente trabalha com Arduino, a gente trabalha normalmente com 5 volts, que é a tensão de trabalho dele. Só que alguns componentes trabalham com uma tensão um pouco mais baixa, 3,3, 1,8. Então a gente precisa baixar essa tensão. Para a gente baixar essa tensão, a gente usa uma coisa chamada divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? Você pega 2 resistores, coloca em série e no meio dos 2 resistores você vai gerar um potencial, tá bom? E aí, só fazendo a dedução rápida da fórmula, a gente não tem muito tempo, então você tem aqui, ó, a tensão de saída, né, a tensão final, ela vai ser igual a essa divisão aqui de resistores, ou seja, você pega um resistor e divide pela soma dos outros 2 e multiplica pela tensão de entrada. Tá bom? E isso serve para baixar a tensão ou para aumentar também, depende do sentido que você está trabalhando. Bom? Bom, e aonde que isso é usado? Deixa eu avançar um pouquinho aqui rápido. Isso é usado nesse dispositivo aqui que a gente encontra em casa, né? Que é o potenciômetro. Quem tem caixa de som, né? Quem já ajustou. As televisões hoje em dia, algumas já são até touchscreen, não tem mais botões físicos. Mas antigamente, quando a gente queria ajustar o volume, né, de um som, de algum equipamento, a gente usava esse botãozinho. Algumas caixas dessas caixinhas que a gente compra aí, né, numa reteira, essas caixinhas mais baratas, para tomar aquela cachaça no final de semana, vai lá no quintal, põe um sonzinho, e elas ainda funcionam com esses botões analógicos. Então, o potenciômetro nada mais é do que um divisor de tensão, tá bom? E como é que ele funciona? A gente monta um circuito rapidinho aqui, tá bom? Rápido, 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 para a gente entender como é que funciona isso. Isso aqui é assim, esse divisor de tensão é o que eu mais trabalho com os alunos por conta da gente trabalhar com tensões abaixo de 5 volts. Esse aqui está demorando para carregar, vou pegar esse aqui que já está pronto. Só desmontar rapidinho aqui, que o nosso tempo já está bem. Então, o que a gente vai precisar? 2 resistores. Apaguei a protoboard. A gente vai precisar de 2 resistores e uma fonte, só isso. Apagar isso aqui. Rápido. Vai demorar 2 minutinhos para a gente fazer isso. Então, bom, olha só. Vamos fazer essa montagem aqui rápido, aqui, ó. Ele quer que a gente faça esse divisor aqui, ó. Qual é a tensão de saída desse circuito aqui? Eu tenho uma fonte de 12 volts, eu tenho um resistor de 1 kΩ e um resistor de 3 kΩ, e quero saber qual é a tensão de saída aqui nesse meu divisor. Fazendo o cálculo, se a gente fizer o cálculo rapidinho aqui, a gente vai ver que a tensão de saída desse divisor aqui vai ser... Cadê Jesus? Aqui vai ser 9 volts. Vamos ver se vai ser 9 volts mesmo, rapidinho. Vamos pegar aqui nosso protoboard. Então, vou pegar 2 resistores. Vou colocar aqui, olha só, com uma coisa bem rapidinho. Duplico, vou colocar eles bem aqui, ó. Colocar em série. Um é de 1 kΩ, já está aqui. O outro, se eu não me engano, é de 3. Deixa eu dar uma olhadinha, é de 3 kΩ. 3 kΩ. Tá? Uma polaridade vai no positivo. A outra polaridade vai no negativo. Esse do meio aqui é o que a gente quer medir, tá? É a tensão que a gente quer medir, esse carinha do meio bem aqui. E o meu computador travou. Agora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele aqui no positivo, aqui, e aqui no negativo. Tá? E vou ligar minha fonte. Ela está ajustada para 5 volts. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 12 volts. Então, a minha fonte vai estar ajustada para 12 volts. Bom, então, na hora que eu ligar a minha simulação, vai ter que dar 9 aqui no meu display, tá? Vou trocar aqui, colocar vermelho. E aqui colocar preto. E pretinho também.
Pronto. Então, quando eu coloco aqui, olha só, 12 volts de entrada e 9 volts de saída. Então, eu posso ajustar de acordo com o que eu quero. Ah, eu quero baixar esses 12 volts para 5 volts. É só eu ir trocando o valor aqui dos resistores. Então, observa aqui, ó, quanto maior a resistência, nesse segundo resistor, se eu estou aumentando a resistência, eu vou colocar aqui, ó, 9. A minha tensão vai aumentando. Então, se eu colocar uma resistência mais baixa, a minha tensão vai diminuindo. Tá bom? Ao contrário desse outro aqui. Deixa eu colocar aqui 3. De novo. E esse outro aqui, ó, se eu aumentar a resistência desse, 4 aqui, ó, colocar 40, vai baixando. Então, eu consigo escolher qual é a tensão de saída só fazendo uma combinação de dois resistores. E o potenciômetro, ele já faz isso. Então, esse potenciômetro aqui, o que ele é? Ele é uma resistência ajustável, variável. Então, conforme você vai girando o potenciômetro, o que você está fazendo? Você está ajustando a resistência de um dos terminais. E aí você consegue determinar o potencial de saída.